pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre burocracia, um termo que a gente só de ouvir às vezes já fica com medo, e a gente vai falar também sobre a sua contraparte, o patrimonialismo. O termo burocracia é uma junção da palavra bureau, do francês significa escritório, e a palavra kratos, do grego, que significa poder. Então, quando falamos de burocracia, estamos falando no poder do escritório. Já o termo patrimonialismo junta as palavras patrimônio, aquilo que se tem, e o sufixo ismo, que vai identificar uma ideologia, uma forma de ver o mundo. Agora, o termo patrimonialismo junta a palavra patrimônio, aquilo que se tem enquanto posse, e o sufixo ismo, que vai identificar, por exemplo, uma ideologia, um sistema. Então, quando falamos de patrimonialismo, estamos falando de um sistema de governo, no caso, baseado na ideia do patrimônio. Ideia fundamental para entender tanto burocracia quanto patrimonialismo é a seguinte: todo tipo de administração de recursos tem um tipo inerente de relação de poder. O que essa frase quer dizer? Para a gente tocar a nossa vida, para a gente viver, a gente sempre tem que administrar os recursos, administrar as coisas que a gente precisa, porque elas não são infinitas. Elas são finitas, portanto, precisamos cuidar delas, administrá-las. E para fazer a administração desses recursos, nós precisamos de pessoas. Então, quando a gente organiza as pessoas que vão administrar esses recursos, nós criamos relações de poder específicas entre elas. E é essas relações que vão fazer emergir tanto a burocracia quanto o patrimonialismo. Com relação à origem histórica, é importante entendermos que essas relações de poder, essa organização de pessoas que vão administrar recursos, elas vão surgir a partir da própria criação histórica do Estado, a estabilização dos Estados nacionais. E é curioso a gente pensar que o termo burocracia, nesse primeiro momento, ele vai estar casado, ele vai estar dentro de um sistema maior, que era o sistema patrimonialista. Então eu vou falar que a burocracia estatal acontece dentro daquele corpo administrativo que o monarca absolutista, por exemplo, que consolidou o Estado, vai precisar ter para conseguir administrar as coisas do reino. No caso do Brasil, a gente pode rastrear esse surgimento do sistema burocrático a partir de 1808, quando Dom João VI precisa transformar aquela antiga colônia brasileira na nova sede do Império Português. 1, 2, 3. Então, se num primeiro momento a burocracia ela estava inserida dentro de um sistema majoritariamente patrimonialista, após as revoluções liberais, Revolução Francesa de uma maneira especial, eu vou ter uma separação. E a burocracia ela vai ser entendida como aquilo que é o novo dever ser, é aquilo que a gente vai buscar. E o patrimonialismo passa a ser aquilo que é considerado o antigo regime, aquilo que não deve ser. Mas é importante a gente entender que tanto no momento histórico que a gente está vivendo, que está para cá nessa direção, quanto no momento do antigo regime, eu tenho uma convivência desses dois sistemas. Por mais que nós prefiramos a burocracia hoje, a gente vai tentar entender o porquê disso, ela ainda vai conviver com muitas ações patrimonialistas. Max Weber estudou profundamente o processo de racionalização das sociedades e, portanto, estudou também a burocratização. E ele vai dizer que nesse momento histórico aqui que a gente está falando, a partir das revoluções liberais, o que a gente tem é uma troca da legitimação, da relação de poder que é legitimada dentro da sociedade. Antes, no antigo regime, nós tínhamos a legitimação, todo mundo aceitava, vamos entender assim, os tipos de dominação tradicional, os tipos de dominação carismático. Então a sociedade vai se organizar ao redor desses líderes tradicionais, porque o seu pai era rei, o avô era rei, assim sucessivamente, então aceitava que determinada pessoa mandasse em mim, ou então carismático, né? Aquela pessoa que é um líder nato que consegue subverter as leis locais, submeter a moralidade local existente. E a gente aceitava isso numa boa. Quando a gente tem as revoluções liberais, a sociedade ela passa a legitimar uma nova relação de dominação, a dominação racional legal, que é a crença na legalidade e na obediência das leis como
norte fundamental para organizar a vida coletiva. Vamos comparar agora 5 pontos sobre a administração no sistema burocrático e no sistema patrimonialista. Como falamos, para a gente conseguir administrar as coisas, a gente precisa de pessoas. E aí essas pessoas vão precisar fazer determinadas atividades. E eu preciso convencê-las de que é importante fazer essas atividades. E aí os jeitos que a gente está estudando aqui são os seguintes. Bom, eu vou conferir um cargo às pessoas, tanto no sistema burocrático quanto no sistema patrimonialista. Vou dizer assim, você vai ser responsável por tal coisa, o nome do seu cargo vai ser X. Vai ser professor, se você é responsável por dar aulas, por exemplo. Na burocracia, você é investido do cargo. O que significa que você tem não a posse do cargo, como a gente está vendo aqui, mas você vai fazer aquela função. E o que significa fazer aquela função? Significa fazer as coisas que a descrição do cargo ou então que a própria lei manda que você faça se você for investido naquele cargo. No caso do patrimonialismo, você vai ser empossado do cargo. A gente até usa esse termo até hoje como um resquício patrimonialista. Empossado, como se o cargo passasse a ser seu. E não é bem essa ideia que a gente tem dentro da ideia da burocracia. Você vai representar aquele cargo perante um repertório de leis que autorizam você fazer determinado cargo. Quando eu tenho a ideia do patrimonialismo, eu sou empossado do cargo, portanto ele é meu e aí eu meio que me sinto à vontade para fazer o que eu quiser dele, lá no sistema patrimonialista, no sistema antigo. Ponto 2. Eu tenho uma hierarquia nessa organização das pessoas, Eu tenho uma hierarquia previamente construída e baseada numa racionalidade. Eu consigo olhar, posso organizar um organograma e conseguir entender como aquelas pessoas estão organizadas. Dentro do sistema patrimonialista, eu até posso ter uma hierarquia, mas essa hierarquia ela costuma ser bastante mutável, Porque quem está ali nas posições de poder concentrado pega e muda as pessoas que estão abaixo porque elas querem, porque elas tiveram uma opinião para isso. Eu vou dizer assim, se eu sou o líder dessa hierarquia patrimonialista, eu acho que tal cara pode fazer tal coisa muito bem, então vamos pôr ele lá e pronto. Tudo isso tem relação direta com a ideia da seleção, de como eu vou selecionar as pessoas que vão fazer parte dessa administração, o ponto 3 aqui. Dentro da burocracia eu tenho uma seleção técnica baseada na avaliação da competência daquela pessoa que deseja ser investida naquele cargo, deseja fazer aquela função. Lá no patrimonialismo eu vou selecionar as pessoas que vão estar dentro dessa organização por uma proximidade, Então a gente tem, por exemplo, os casos de nepotismo, que é considerado um resquício patrimonialista, portanto é um crime dentro dos sistemas burocráticos. É um exemplo colocar pessoas da minha família para trabalhar dentro do cargo que eu coordeno, por exemplo. Eu tenho uma seleção das pessoas por submissão, aquelas pessoas que vão ser submissas a mim por alguma relação, algum favor que ela me deve, e aí eu vou chamar. E eu tenho por trocas, também, simplesmente assim, eu te coloco nesse cargo, então você vai ter que me ajudar com tal coisa, e assim sucessivamente. Carreira, como é que funciona essa pessoa ao longo do tempo, dentro de um sistema administrativo? A carreira, na burocracia, acontece por uma progressão de uma avaliação de desempenho, Todos os sistemas burocráticos, eles premiam quem fica mais tempo, quem faz um bom trabalho, que vai ser avaliado dentro de critérios racionais. E aí a pessoa pode galgar posições dentro daquela estrutura que ela já sabe que existe antes, Então a criação dos planos de carreira, a própria criação do organograma e de regras para que essas pessoas possam, ao longo do tempo, melhorar, seja tanto no seu poder, na sua capacidade de operar dentro do sistema. E isso geralmente está ligado com quanto essas pessoas vão receber, vão ser remuneradas. Isso vai ser uma das ferramentas que fazem as pessoas quererem fazer as coisas da maneira que a lei manda, que a regra manda dentro da organização. Nesse caso aqui, a carreira ela vai ser remunerada, ela vai ser construída
a partir daquelas relações da própria seleção, né? Então eu tenho uma promoção por submissão, por trocas. Então se eu não cumpro a lei, mas sou bastante submisso ao meu chefe, eu tenho chance de que ele faça a progressão, minha progressão, porque se eu continuar submisso, ele continua tendo vantagens, né? E assim sucessivamente. Dedicação exclusiva, um ponto super polêmico que está sendo discutido no Brasil e em diversos outros lugares, né? A dedicação exclusiva, ela existe dentro da ideia da burocracia, tá? Pelo seguinte, eu preciso que as pessoas se dediquem exclusivamente a essa tarefa de administração, porque se ela tiver uma outra atividade, certo? Que também faça ela viver, obtenha, a partir da qual ela obtenha as coisas necessárias para ela viver, se ela tiver outra atividade, essa atividade burocrática aqui, ela não vai ser tão essencial, ela não vai cuidar bem dessa atividade burocrática. Só que se ela não cuidar bem dessa atividade burocrática, a própria organização vai se corromper, ela vai ficar fraca, porque as pessoas que compõem ela não vão estar olhando para ela como uma coisa importante do seu mundo do trabalho, né? Então você dá essa ideia da dedicação exclusiva, por isso que os cargos geralmente ocupam todas as horas legais de trabalho das pessoas, porém você diz ao mesmo tempo, tá, para você ter a dedicação exclusiva e contar só com esse trabalho, você vai ter a estabilidade, você não vai ser demitido. Então você não precisa ficar olhando para fora. Você pode cuidar muito bem desse seu trabalho, você vai ter estabilidade. Essa é uma das razões que criam a estabilidade, em especial dentro do setor público. Outra razão importantíssima é que o funcionário que tem a estabilidade garantida por lei, ele não vai ter medo de cumprir a lei, mesmo que o chefe dele, que é a pessoa que pode demiti-lo, instrua ele a fazer algo contra a lei. Qualquer funcionário público pode e deve sempre cumprir a lei, independentemente de temer a ordem de um chefe que falou para ele não cumprir a lei. No sistema patrimonialista é justamente o contrário, né? Eu tenho uma dedicação parcial. O próprio sistema ele é construído dentro da dedicação parcial, porque aquela pessoa que tem um cargo porque ela fez uma troca com o líder. Mas essa troca a gente não sabe quanto tempo que vai durar. Então a pessoa sempre fica com um pezinho dentro da administração e um pezinho fora. Ela fica meio assim, porque ela pode ser demitida a qualquer momento, né? Ela não tem o trabalho nessa organização administrativa como algo principal, né? E aí a consequência disso é que tanto para o trabalhador quanto para a própria instituição patrimonialista há uma noção de instabilidade. É importante notar que esse arranjo de coisas ele vai ter uma troca, mais ou menos como a gente viu aqui. Quando eu estou falando da burocracia, a burocracia ela vai ser estável ao longo do tempo, porque dentro dessa estabilidade da burocracia estatal, por exemplo, eu tenho os cargos eletivos que controlam e que trabalham em relação à burocracia. Esses cargos eletivos estão mudando dentro do sistema democrático. Agora, no sistema patrimonial, não. Quem não muda são os líderes. Eu não tenho eleição para rei. O rei ele fica lá de maneira vitalícia e hereditária. Então, a família real ela vai ser sempre a mesma. E esses cargos aqui que fazem as coisas funcionarem, que fazem a papelada andar e a administração acontecer, esses cargos aqui eles eram mais frágeis, eles mudavam ao longo do tempo, né? Então, no sentido aqui que a gente falou de migração para modernização e de finalização dos valores do antigo regime, a burocracia ela vai se tornar aquilo que é o dever ser. Então, gente, podemos entender dentro da burocracia a palavra impessoalidade como um fundamento. É uma impessoalidade, independe da pessoa que está fazendo, porque eu tenho um sistema que é organizado racionalmente e organizado racionalmente com busca de uma maior eficiência. Esse é o dever ser da burocracia. Do outro lado, eu tenho a ideia da pessoalidade como algo fundamental para a estrutura patrimonialista, né? Eu tenho então aqui
uma possibilidade maior de ineficiência, porque como a gente viu, quem faz as coisas, quem passa o papel adiante, quem faz as coisas, as operações de compra das coisas que precisam, por exemplo, essas pessoas estão sempre mudando, enquanto os líderes, no caso aqui não eleitos, os líderes do poder, eles continuam estáveis ao longo do tempo. Levava então a uma ineficiência e ao que a gente chama também de clientelismo. Eu sempre precisava chavecar essa galerinha que não muda aqui no poder para conseguir as coisas. Para a gente encerrar, vamos dar uma olhada aqui no casamento que há entre democracia, capitalismo e burocracia. Essas três categorias aqui, elas são importantíssimas porque saber operar dentro delas significa saber operar dentro do mundo que a gente vive hoje. Sob o ponto de vista liberal, olha aqui, temos esse lado positivo. A impessoalidade, que é uma característica da burocracia, permite que essa própria impessoalidade seja aplicada dentro das relações políticas, características lá da democracia. Na democracia todos são iguais, portanto todos são genéricos, impessoais, né? E eu tenho uma similaridade da ação do indivíduo tanto dentro dos assuntos políticos quanto dentro dos assuntos do mercado. Ninguém, quando você tem dinheiro, por exemplo, ninguém fala assim, eu estou te dando dinheiro, estou dando R$50 para comprar um negócio de R$50. Esse dinheiro ele não tem ideologia, você vai no mercado e qualquer pessoa compra com R$50 algo que custa R$50. A burocracia é um sistema que permite que dentro das relações políticas esse mesmo tipo de relação impessoal possa acontecer. Para o liberalismo, repito, para a matriz política do liberalismo, isso é uma coisa que tem que acontecer. Bom, mas ao longo do tempo a burocracia ela vai ter transformações históricas e essas transformações também conferem à burocracia um lado negativo, né? Então, a própria ideia de uma burocratização no sentido excessivo leva a seguintes problemas, né? Só se trabalha se opera com a burocracia. A burocratização está tão atrelada a esses pilares da nossa sociedade que tudo hoje é muito burocratizado. Inclusive a própria possibilidade de trabalho. Muitas pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem ter acesso ao trabalho, porque o próprio mercado de trabalho necessita de um conhecimento sobre a operação burocrática da burocracia. Eu preciso preencher um formulário para fazer tal coisa, para eu conseguir tirar um documento necessário para eu trabalhar, eu preciso percorrer todo um caminho necessário. Quando eu chego lá no trabalho, eu vou ter relatórios para preencher sobre as reuniões que eu faço, eu vou ter e-mails para mandar, tenho que registrar tudo por escrito. Todas essas ideias, elas vão acabar restringindo as possibilidades de acesso para muitas pessoas que não vão saber operar com esse raciocínio burocrático. Outro problema importante é a incapacidade treinada, né? Dentro da burocracia, é possível que surjam pessoas que vão sempre achar maior e mais importante o processo de trabalho do que o resultado do trabalho. Se a pessoa o tempo inteiro, ela sempre acha que o processo do trabalho é mais importante que o resultado, bom, o que a gente precisa é do resultado. O processo, por mais importante e difícil que seja, ele não é a razão da existência daquele cargo, mas sim o resultado. E se isso acontece de maneira reiterada, a gente tem uma existência, a gente vai ter o surgimento de uma ineficiência treinada porque ela existe, pois é baseada numa obediência exagerada ao processo do trabalho, sem nenhum foco no resultado. Outro ponto importante é a burocracia ligado ao sistema jurídico, né? A burocracia judicial. Nesse aspecto, nós, cidadãos, em muitos momentos seremos impotentes com relação a um problema jurídico legal que nós temos, porque simplesmente não conheceremos as leis, não conheceremos quais são as instituições e as pessoas que precisam ser acionadas para resolver aquele problema que a gente pode ter, né?
Então isso é um fator de problema, e outro é que quem tem conhecimento, quem tem acesso às pessoas que conhecem esses dispositivos, em muitos casos vão acabar sendo beneficiadas por esse conhecimento, o que não promove a igualdade entre todas as pessoas de uma organização social. Por isso, gente, é muito importante a gente lembrar que as falhas mais sérias, né, como essas aqui, elas são ainda menores do que os problemas que a manutenção do sistema patrimonialista dentro da burocracia causam, né? Então, para além disso daqui, quando eu vejo exemplos de atitudes patrimonialistas acontecendo dentro de um sistema burocrático ligado a um país que é uma democracia e é capitalista, isso é o que vai ser realmente uma mácula nesses sistemas. Dentro das democracias liberais, é muito importante que nós entendamos que a existência da burocracia, por mais imperfeita que seja, pode ser melhorada. E é ela que vai garantir a promoção de uma sociedade civil forte, ela que vai garantir que as pessoas consigam entender como os governantes estão agindo. Não é necessariamente fácil, mas pelo menos você tem condição racional de entender isso, e eles também têm que agir de maneira racional, de modo que nós possamos entender o que eles estão fazendo, né? Se isso não acontecer, se nós não tivermos a burocracia, né, nós teremos a promoção de uma sociedade servil, que não vai entender o que essas pessoas estão fazendo e simplesmente vai obedecê-las porque, bom, se elas estão lá é porque elas são poderosas e capazes para fazerem isso, né? Bom, e aí, repito, né, é muito importante que nós, se queremos ser uma sociedade liberal, baseada na democracia, baseada no capitalismo, nós temos a burocracia como algo inalienável na nossa sociedade. Tem seu lado ruim? Tem, mas a gente tem condição de desenvolver a burocracia para que ela consiga se tornar cada vez mais algo que serve a gente e não o contrário.